O cheiro de café coado se misturava ao aroma de sabão de coco quando Maria do Carmo Ferreira empurrou a porta da venda do seu Oliveira naquela manhã de agosto de 1947. O sol ainda lutava para furar a névoa fria que descia da serra, e ela precisava de linha preta para terminar o vestido de luto da Dona Geralda. Seus passos eram leves sobre o assoalho de madeira gasta, e ela já tinha a moedinha de cobre pronta na palma da mão quando ouviu o silêncio. Não era um silêncio qualquer. Era aquele silêncio pesado, carregado, do tipo que faz a pele arrepiar e o estômago apertar. As três mulheres que estavam perto do balcão, Dona Inês, Dona Zulmira e a comadre Josefa, haviam parado de falar no exato momento em que ela entrou. Viraram o rosto com aquela lentidão proposital, estudada, e Maria do Carmo sentiu o peso dos olhares descendo sobre ela como chumbo derretido. "Bom dia", ela disse, a voz firme, apesar do aperto no peito. Dona Inês fungou alto, virando o rosto para o lado como se tivesse sentido um cheiro ruim. A comadre Josefa cochichou algo no ouvido de Dona Zulmira, e as duas riram, aquele riso baixo maldoso que não tinha nada de alegria. Seu Oliveira, atrás do balcão, limpava o mesmo copo pela terceira vez, os olhos pregados no pano como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. "Seu Oliveira", Maria do Carmo chamou, mantendo a cabeça erguida. "Preciso de um carretel de linha preta. Por favor." O velho comerciante finalmente levantou os olhos, mas antes que pudesse responder, Dona Inês soltou uma risada alta, áspera. "Linha preta? Claro que é linha preta. Essa aí só veste luto mesmo. Luto pela barriga que nunca vai crescer." O coração de Maria do Carmo disparou. Ela conhecia aquelas mulheres desde que nascera. Havia crescido brincando com os filhos delas. Havia costurado os vestidos de primeira comunhão das netas delas. Mas nos últimos 3 anos, desde que enviuvara de Toninho sem deixar nenhum filho, havia se tornado outra coisa aos olhos delas. Algo menor. Algo quebrado. "Não liga não, Maria", seu Oliveira murmurou, finalmente pegando o carretel. "A língua do povo. A língua do povo fala a verdade", cortou Dona Zulmira, batendo a mão no balcão. "Mulher que não dá filho não serve pra nada. É árvore seca, é terra que não dá fruto. É castigo, só pode ser." "Castigo de quê?" Maria do Carmo ouviu a própria voz sair mais alta do que pretendia. "Do que eu sou culpada, Dona Zulmira? De ter nascido assim? De ter perdido meu marido? De acordar todo dia e trabalhar até os dedos sangrarem para não pedir esmola para ninguém? Se você está gostando dessa história verdadeira do interior brasileiro, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E ativa o sininho." A comadre Josefa deu um passo à frente, os olhos pequenos brilhando com uma crueldade fria. "Culpada de querer o que não pode ter. Já ouvimos falar, viu? Que cê tá de olho no viúvo Januário, que anda indo na fazenda dele costurando as roupas dos meninos. Cê acha que a gente não sabe?" O sangue subiu ao rosto de Maria do Carmo. "Eu trabalho, costuro para quem me paga. O que tem de errado nisso?" "O que tem de errado?" Dona Inês cuspiu as palavras como se fossem pedras. "É que cê tá querendo botar a mão numa família que não é sua. Aqueles meninos precisam de mãe de verdade, não de uma. Fala." Maria do Carmo sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair nenhuma. "Fala o que cê quer falar. Diz que sou seca, que sou mulher pela metade, que não valho nada. Fala." O silêncio que caiu foi pior que as palavras. Dona Inês virou as costas com um muxoxo de desprezo. Dona Zulmira balançou a cabeça como quem olha para algo irremediavelmente perdido. A comadre Josefa deu um sorrisinho venenoso. "Não precisa eu falar", ela disse baixinho, venenosa. "Todo mundo já sabe. Até o Januário vai saber, mais cedo ou mais tarde.
Homem direito que nem ele não vai querer se misturar com mulher amaldiçoada. Já perdeu uma esposa, não vai querer outra que nem filho pode dar para ele. Maria do Carmo pegou o carretel que seu Oliveira havia deixado no balcão, colocou a moedinha ao lado e saiu sem olhar para trás. Mas assim que a porta se fechou atrás dela, ouviu as gargalhadas. Altas, debochadas, sem nenhuma piedade. A rua de terra batida estava vazia naquela hora da manhã. A névoa ainda cobria as montanhas ao longe, e o frio cortava através do xale fino que ela usava sobre os ombros. Maria do Carmo andou rápido, a cabeça baixa, os olhos fixos nos próprios pés descalços. Cada passo levantava uma pequena nuvem de poeira vermelha. Quando chegou à sua casinha, 2 peças de taipa cobertas de telha-vã, um quintal minúsculo com 3 galinhas e um pé de jabuticaba, ela finalmente deixou as lágrimas caírem. Sentou-se na soleira da porta, o carretel de linha apertado na mão, e chorou. Chorou pela humilhação, pelo desprezo, pela solidão que pesava sobre seus ombros como um fardo de pedra. Mas mais do que tudo, chorou porque era verdade. Ela tinha se apegado àquele serviço na fazenda do Januário. Tinha começado a esperar pelas manhãs de quinta-feira, quando ele vinha buscar as roupas prontas e trazer novas para consertar. Tinha se pegado pensando nos olhos sérios dele, na voz grave, no jeito firme mas gentil como tratava os filhos. E isso era errado. Tinha que ser errado, porque ela não tinha nada a oferecer a um homem como aquele. O que ela não sabia é que naquele exato momento, a 7 quilômetros dali, na fazenda Santa Cruz, Januário Mendes da Silva estava ouvindo as mesmas fofocas. Mas a reação dele seria muito, muito diferente. A fazenda Santa Cruz ocupava uma área generosa de terras boas para o gado e o café, com uma casa-sede de pau a pique caiada de branco, varanda larga e um terreiro imenso, onde o café secava ao sol. Januário herdara tudo do pai e havia transformado a propriedade numa das mais prósperas da região, através de trabalho duro e honestidade. Era homem de palavra, conhecido por pagar em dia e tratar bem os trabalhadores. Naquela manhã, ele estava no curral verificando uma vaca, que havia dado cria, quando ouviu as vozes das lavadeiras perto do tanque. Normalmente não prestava atenção em conversa de mulher. Tinha coisa mais importante com que se preocupar. Mas o nome que ouviu o fez parar. A Maria do Carmo, coitada. Tá sendo massacrada na venda. Era a voz de Benedita, lavadeira velha que trabalhava para ele há 20 anos. Massacrada por quê? Perguntou a Quitéria, mais jovem, enquanto batia a roupa na pedra. Ora, por causa dele mesmo. Benedita baixou a voz, mas não o suficiente. As comadres estão dizendo que ela quer pegar o patrão, que tá dando em cima, que quer ser mãe dos meninos dele. Disseram cada nome feio. Januário sentiu a raiva subir como água fervendo. Largou a cerca que estava consertando e caminhou até o tanque com passadas pesadas. As 2 lavadeiras se assustaram quando o viram. Seu Januário, a gente não sabia que o senhor estava por perto. Que história é essa? A voz dele saiu mais grave que o normal. Que nomes chamaram a Dona Maria do Carmo? Benedita engoliu seco. Ah, patrão, o senhor sabe como é mulher fofoqueira. Fala. A velha lavadeira olhou para a Quitéria, depois de volta para o patrão. Disseram que ela é seca, que não serve para nada, que é mulher pela metade porque não pode ter filho. A dona Inês até disse que era castigo, que mulher assim traz azar. O maxilar de Januário travou. Ele ficou em silêncio por um momento longo, as mãos fechadas em punho, os olhos fixos em algum ponto distante. Quando finalmente falou, sua voz estava fria como gelo. Benedita, Quitéria, cês vão voltar pro vilarejo agora e vão espalhar um recado meu. Pra Dona Inês, pra Dona Zulmira.
pra comadre Josefa e pra quem mais tiver língua grande. Fala o seguinte: Januário Mendes da Silva manda dizer que a próxima pessoa que falar mal da Dona Maria do Carmo vai ter que responder pra ele, pessoalmente. As duas lavadeiras arregalaram os olhos. Mas patrão, Benedita começou, não tem mas. Dona Maria do Carmo é mulher honesta, trabalhadeira, que nunca fez mal pra ninguém. Se ela costura pra mim e pros meus filhos, é porque eu paguei por isso. É trabalho honesto, e eu não vou deixar bando de língua venenosa destruir o nome de uma mulher decente. Mas as comadres vão dizer que o senhor tá defendendo ela porque... Quitéria deixou a frase no ar. Porque o quê? Fala. A moça baixou os olhos. Porque o senhor gosta dela. Januário ficou quieto por um instante. O vento da manhã balançava os galhos do pé de manga perto do tanque, e um sabiá cantava em algum lugar. Quando ele respondeu, sua voz estava mais baixa, mas firme como pedra. E se eu gostar, isso é problema de quem? Mas não é isso que está em questão. O que está em questão é respeito. E nessa terra, enquanto eu tiver voz, ninguém vai humilhar uma mulher trabalhadora por não poder ter filho. Isso é coisa de gente ignorante, cruel, e eu não aceito. Ele virou as costas e voltou para o curral, deixando as duas lavadeiras boquiabertas. Mas o recado foi dado. E em menos de 2 horas, já estava correndo de boca em boca por todo o vilarejo de São Sebastião do Ribeirão. Maria do Carmo estava debruçada sobre a mesa de costura, os olhos vermelhos, mas as mãos firmes passando a agulha pelo vestido de luto, quando ouviu a batida na porta. Era meio-dia, o sol esquentava o telhado de zinco, fazendo a casinha ficar quente como forno. "Tá aberto!" ela gritou, sem levantar os olhos do trabalho. A porta rangeu e ela ouviu passos pesados, de botas. Quando levantou a cabeça, levou um susto. Januário Mendes da Silva estava parado na soleira da porta, o chapéu de couro nas mãos, preenchendo todo o vão com sua altura e ombros largos. A luz do sol atrás dele fazia uma silhueta quase irreal. "Seu Januário?" Ela se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. "Desculpa, eu pensei, não esperava." "O senhor quer alguma coisa?" Ele entrou devagar, tirando o chapéu completamente, os olhos sérios percorrendo a casa minúscula. Havia ordem ali. Simplicidade, mas ordem. Os poucos móveis estavam limpos, havia um vasinho com flores na janela. E pilhas organizadas de tecidos e roupas para costurar ocupavam um canto. "Dona Maria do Carmo", ele disse, a voz grave ecoando na casa pequena. "Eu vim aqui por causa do que aconteceu hoje de manhã na venda." O coração dela despencou. Então, as fofocas já tinham chegado até ele. Já tinham envenenado tudo. Ela sentiu as faces queimarem de vergonha. "Seu Januário, eu posso explicar. Eu não fiz nada de errado, eu juro. Eu só estava comprando linha, e elas começaram a dizer coisas horríveis. Mas eu nunca tive intenção de..." "Eu sei", ele interrompeu, dando um passo à frente. "Eu sei que a senhora não fez nada de errado. Por isso eu vim aqui." Maria do Carmo piscou, confusa. "Como?" Januário colocou o chapéu sobre a mesa de costura e olhou diretamente nos olhos dela. O olhar dele era intenso, sério, mas havia algo de protetor ali. Algo de firme. "Eu mandei recado para Dona Inês, para Dona Zulmira, para comadre Josefa e para todo mundo que tiver língua grande nessa terra. Disse que a próxima pessoa que falar mal da senhora vai ter que responder para mim. Pessoalmente." O silêncio que caiu foi absoluto. Maria do Carmo sentiu as pernas fraquejarem. Ela piscou várias vezes, tentando processar o que havia acabado de ouvir. O senhor fez o quê?" "A senhora ouviu bem." Januário cruzou os braços sobre o peito largo. "Eu não vou permitir que maltratem uma mulher honesta, trabalhadeira, que nunca fez mal para ninguém. O que aconteceu hoje foi crueldade pura, e eu não aceito isso." "Mas, seu Januário,
A voz dela saiu trêmula. O senhor não entende. Agora vão falar mais ainda. Vão dizer que o senhor está me defendendo por quê? Porque eu me importo com a senhora. As palavras dele ficaram suspensas no ar quente da casa. Maria do Carmo sentiu o mundo girar. Ela agarrou a beira da mesa para se firmar. O senhor não pode falar isso, ela sussurrou. O senhor não pode. Eu não posso. Eu não valho. Não vale o quê? A voz dele ficou mais dura. Quem disse isso? Aquelas mulheres? Elas não sabem nada da senhora. Não sabem do seu trabalho, da sua dignidade, de como a senhora se levanta todo dia e luta para sobreviver com a cabeça erguida. Mas elas têm razão numa coisa. Maria do Carmo sentiu as lágrimas voltarem. Eu não posso dar filho, para homem nenhum. E o senhor tem 3 crianças que precisam de mãe. Precisam de alguém que possa dar irmãos para eles, que possa continuar sua família. Eu não posso dar isso. Januário deu mais um passo em direção a ela. Agora estava tão perto que Maria do Carmo podia sentir o cheiro de couro e terra dele. Podia ver os fios de cabelo grisalho nas têmporas, podia ver a determinação queimando naqueles olhos escuros. A senhora acha que eu me importo com isso? Deveria se importar, ela disse, a voz quebrando. Todo homem se importa. É o que faz uma mulher ser mulher de verdade. É o quê? Não, ele cortou, firme. Isso é o que aquelas cobras disseram para a senhora. Mas não é verdade. Uma mulher não vale pela barriga. Vale pelo caráter, pelo coração, pela força. Maria do Carmo balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. O senhor está dizendo isso agora, mas com o tempo vai mudar de ideia. Vai ver que precisa de... Eu perdi minha esposa há 2 anos, Januário disse, a voz ficando mais baixa, mais rouca. Perdi ela e o bebê que ela estava carregando. Foi a coisa mais dolorosa que já vivi. E desde então, eu criei meus 3 filhos sozinho, com a ajuda da minha tia. Até que as roupas deles começaram a ficar surradas demais, e a tia sugeriu que eu chamasse uma costureira. Ele fez uma pausa, os olhos nunca deixando os dela. Quando a senhora chegou na fazenda pela primeira vez, há 6 meses, eu vi uma mulher quieta, séria, que mal levantava os olhos do chão. Mas vi também o jeito como ela tratou meus filhos. Com cuidado, com atenção. Como ela mediu cada um com paciência, perguntou que cores eles gostavam, sorriu quando meu menino mais novo disse que queria botões de estrela na camisa. E a senhora colocou botões de estrela, Dona Maria do Carmo. Colocou, mesmo não sendo pago por isso. Maria do Carmo se lembrava. Pedrinho, o caçula de 6 anos, tinha olhinhos brilhantes e um sorriso banguela. Ele havia falado dos botões de estrela com tanta empolgação que ela não tinha conseguido resistir. Tinha procurado em todos os seus botões guardados até achar 3 em formato de estrela, pequeninhos, mas perfeitos. Desde então, Januário continuou. Eu espero pelas quintas-feiras. Espero para trazer as roupas, para buscar as prontas, para ouvir a senhora falar com aquela voz baixa sobre tecidos e costuras. Meus filhos perguntam por você. Pedrinho quer saber quando a moça dos botões vai voltar. Antônio, o do meio, disse que quer aprender a costurar que nem você. E Terezinha, minha menina de 10 anos, me perguntou se você podia ensinar ela a fazer ponto cruz. O coração de Maria do Carmo estava batendo tão forte que ela podia ouvi-lo. Seu Januário, eu não sei o que vai acontecer entre a gente, ele disse, a voz firme, mas gentil. Não sei se a senhora sente o que eu sinto, mas sei uma coisa, eu não vou deixar ninguém humilhar você. Não vou deixar aquelas mulheres cruéis destruírem alguém que eu admiro. Alguém que eu quero. Ele parou como se as próximas palavras fossem pesadas demais. Alguém que eu quero proteger, ele terminou. Alguém que eu quero conhecer melhor. Alguém que talvez um dia possa ser mais do que a costureira dos meus filhos. Maria do Carmo não conseguia parar de chorar. Mas agora eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que ela nem sabia nomear.
Era como se uma mão gigante tivesse afrouxado a pressão no seu peito, permitindo que ela respirasse pela primeira vez em 3 anos. Mas e os seus filhos? Ela sussurrou. E a sua família? E o que o povo vai falar? Januário pegou o chapéu da mesa e colocou de volta na cabeça. Na porta, ele virou-se uma última vez. Meus filhos já gostam da senhora. Minha família vai aprender a respeitar quem eu escolho respeitar. E o povo? Bem, o povo vai ter que engolir. Porque Januário Mendes da Silva não abaixa a cabeça para fofoca. E não vai deixar ninguém pisar em quem ele decidiu proteger. Ele saiu, deixando a porta aberta. Maria do Carmo viu a silhueta dele contra a luz do sol, montando no cavalo com movimentos seguros. Antes de partir, ele ainda gritou: "Quinta-feira eu venho buscar as camisas, como sempre." E foi embora no galope, levantando poeira vermelha da estrada. Maria do Carmo ficou ali parada, as lágrimas ainda molhando seu rosto, o coração batendo descompassado. Pela primeira vez em 3 anos, ela sentiu algo que achava ter perdido para sempre: esperança. Mas o que ela não sabia é que aquele ato de defesa do fazendeiro Januário havia acendido uma fogueira de raiva no coração das mulheres do vilarejo. E quando mulheres poderosas, acostumadas a controlar tudo e todos através da fofoca e do julgamento, se sentem desafiadas, elas não descansam até destruir o objeto do seu ódio. A guerra tinha apenas começado. E nos bastidores dessa guerra, um segredo esperava na sombra. Um segredo sobre o passado de Maria do Carmo. Um segredo que, quando viesse à luz, mudaria tudo. Absolutamente tudo. E me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo. Quero saber de onde vocês são. A notícia se espalhou pelo vilarejo como fogo em capim seco. Em menos de um dia, todo São Sebastião do Ribeirão sabia que o fazendeiro Januário Mendes da Silva havia dado um ultimato público em defesa de Maria do Carmo Ferreira, a viúva estéril. As reações foram explosivas. Na venda do seu Oliveira, Dona Inês bateu com a mão no balcão com tanta força que fez os vidros de doce tremerem. Quem esse homem pensa que é? Rei? Imperador? A gente não pode mais falar o que pensa na própria terra. Dona Zulmira balançou a cabeça, os lábios apertados numa linha fina. É ela. Aquela mulher botou feitiço nele. Não tem outra explicação. Viúvo respeitável como Januário, com 3 filhos para criar, se envolvendo com mulher seca, tem coisa errada nisso. A comadre Josefa, a mais venenosa das 3, sorriu com malícia. Deixa comigo. Eu vou descobrir o que essa Maria do Carmo tá escondendo. Toda mulher tem seus podres, e quando eu descobrir os dela, nem o Januário vai conseguir defendê-la. Enquanto isso, na casa minúscula de Maria do Carmo, ela passava a agulha pelo tecido com mãos que tremiam levemente. Cada ponto era uma tentativa de acalmar o turbilhão dentro do peito. Januário tinha feito aquilo por ela. Tinha se colocado entre ela e os lobos. Mas por quê? O que um homem como ele ganhava defendendo uma mulher marcada como ela? A resposta veio na quinta-feira seguinte, quando ele apareceu para buscar as camisas. O sol estava alto e quente quando Maria do Carmo ouviu o trote do cavalo. Ela limpou as mãos no avental, alisou o cabelo preso num coque simples e foi abrir a porta. Januário estava descendo do animal com aquele jeito seguro, firme, que fazia ele parecer ainda maior do que já era. Dona Maria do Carmo. Ele cumprimentou, tirando o chapéu. Bom dia. Bom dia, seu Januário. Ela respondeu, a voz baixa. As camisas estão prontas, todas certinhas, do jeito que o senhor pediu. Ela trouxe o embrulho de pano, amarrado com cuidado. Januário pegou, mas não se moveu para ir embora. Ficou ali parado, o chapéu nas mãos, como se estivesse procurando palavras. A senhora está bem? Ele perguntou finalmente. Depois do que aconteceu? Maria do Carmo baixou os olhos. Eu estou bem, sim senhor. Mas,
Seu Januário, o senhor não precisava ter feito aquilo. Agora, o povo tá falando ainda mais. Tá dizendo que eu joguei feitiço no senhor. Que eu... Deixe eles falarem. Ele cortou, a voz firme. Língua de gente ignorante não me atinge, e não devia atingir a senhora também. Mas atinge, ela sussurrou. Atinge porque eu não tenho a proteção que o senhor tem. O senhor é homem, é dono de terra, é respeitado. Eu sou só uma costureira viúva que não pode ter filho. No fim, é minha palavra contra a do mundo inteiro. Januário ficou em silêncio por um momento longo. O vento quente da tarde balançava as folhas do pé de jabuticaba no quintal, e de longe vinha o som de uma carroça passando na estrada. Meus filhos estão perguntando pela senhora, ele disse, mudando de assunto. Pedrino quer mais botões de estrela. Terezinha disse que quer aprender a costurar. Antônio, bem, Antônio é quieto, mas notei que ele guardou um retalho de tecido que a senhora deixou da última vez. Disse que queria fazer um lenço para a tia. O coração de Maria do Carmo se apertou. São crianças doces. São crianças que perderam a mãe muito cedo, Januário disse, a voz ficando mais baixa. E que sentem falta de um carinho de mulher. Minha tia faz o que pode, mas ela já tá com 72 anos. Tá cansada. E eu não sei fazer trança no cabelo da Terezinha. Não sei consolar o Pedrinho quando ele acorda chorando de noite. Não sei ensinar o Antônio a ser gentil, porque eu só sei ser duro. Maria do Carmo levantou os olhos e viu algo no rosto daquele homem grande, forte, que ela nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade, cansaço. A marca profunda de quem carrega um fardo pesado demais, sozinho, há tempo demais. Seu Januário, ela disse suavemente, o senhor é um bom pai. Qualquer pessoa que olhar para aquelas crianças vê isso. Mas não é suficiente, ele disse, e havia uma dor crua naquelas palavras. Não é suficiente para substituir o que eles perderam. O silêncio que caiu entre eles era diferente. Não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que compartilhavam uma dor parecida. A dor da perda, a dor da solidão, a dor de acordar todo dia e ter que ser forte mesmo quando tudo o que você quer é desmoronar. Eu queria te fazer um convite, Januário disse, voltando a usar você em vez de a senhora, e Maria do Carmo percebeu a mudança. Domingo tem missa, e depois sempre faço um almoço na fazenda. Minha tia cozinha, eu mato uma galinha. Os meninos brincam no terreiro. Queria que você viesse. Maria do Carmo sentiu o sangue gelar. Seu Januário, se eu for na sua casa num domingo, o povo vai falar. Eu sei, mas vai falar de qualquer jeito. Então que pelo menos a gente faça o que quer fazer, não o que eles querem que a gente faça. Mas e seus filhos? E sua tia? O que eles vão pensar? Minha tia foi quem sugeriu. Januário disse, um meio sorriso aparecendo no canto da boca. Disse que eu tô precisando de companhia. E meus filhos? Maria do Carmo, meus filhos já perguntaram 3 vezes quando você ia visitar a gente. Ela sentiu os olhos arderem. Há quanto tempo ninguém a convidava para nada? Há quanto tempo ninguém queria sua companhia, sua presença, sua existência no mesmo espaço? 3 anos. 3 anos de ser invisível, indesejada, tolerada na melhor das hipóteses. Eu não sei se é uma boa ideia, ela murmurou. Então vem descobrir, ele disse, colocando o chapéu de volta na cabeça. Domingo, depois da missa. Eu passo aqui te buscar. E antes que ela pudesse protestar novamente, ele já estava montando no cavalo e partindo, deixando uma nuvem de poeira vermelha no ar quente. Maria do Carmo ficou parada na porta, o coração batendo descompassado, um turbilhão de emoções atravessando seu peito. Medo, esperança, algo que se parecia perigosamente com felicidade. Mas também sabia, com toda certeza, que aquele convite seria visto, seria comentado. Seria transformado em munição contra ela. E ela estava certa. Domingo chegou com um céu azul, sem nuvens, e um calor que prometia ser escaldante até o meio-dia. Maria do Carmo acordou antes do sol nascer. O estômago embrulhado de nervosismo.
Tinha passado a noite de sábado lavando e passando seu único vestido decente. Um de algodão azul marinho, com pequenas flores brancas, já desbotado de tanto uso, mas limpo e bem cuidado. Penteou o cabelo com cuidado, prendendo num coque na nuca, e colocou o chale branco que havia sido da mãe dela. Olhou-se no pequeno espelho rachado que pendia da parede e viu uma mulher de 28 anos que parecia ter 40. O trabalho duro, a dor, a solidão, tudo estava marcado em seu rosto magro, nos olhos fundos, nas mãos calejadas. "Você tá louca, Maria do Carmo", ela disse para o próprio reflexo, louca de aceitar esse convite. Louca de ter esperança. Mas mesmo assim, quando Januário apareceu com a charrete, e não montado a cavalo, ela notou, porque ele tinha trazido a charrete especialmente para buscá-la com conforto. Ela saiu da casa com a cabeça erguida. A missa foi um martírio silencioso. Maria do Carmo sentiu os olhares grudarem nela assim que entrou na pequena capela. Viu Dona Inês cutucando Dona Zulmira e apontando com o queixo. Viu a comadre Josefa sussurrando algo no ouvido de outras mulheres, todas virando para olhá-la com aquela expressão de desprezo mal disfarçado. Januário, ao lado dela, parecia não notar nada. Ou se notava, não se importava. Ele respondia às Ave-Marias com aquela voz grave e firme. Cantava os hinos, olhando direto para o altar. E quando o padre Anselmo terminou a bênção final, ele ofereceu o braço para Maria do Carmo com naturalidade. "Vamos. Os meninos estão ansiosos para te ver." Na saída da capela, Dona Inês bloqueou o caminho. Ela era uma mulher grande, de ombros largos e peito volumoso, acostumada a intimidar com a presença física. "Januário Mendes", ela disse alto para que todos ouvissem. "Que história é essa de trazer essa mulher para a missa? Você perdeu o juízo?" O silêncio que caiu foi absoluto. Todo mundo parou para ver o confronto. Maria do Carmo sentiu as faces queimarem, mas Januário apenas olhou para Dona Inês com uma calma gélida. "Dona Inês", ele disse a voz baixa, mas que carregava até a última fileira de curiosos, "eu trouxe uma convidada para a missa e para o almoço na minha casa. Não sabia que precisava da sua permissão." "Convidada?" A mulher cuspiu a palavra. "Todo mundo sabe o que essa aí quer. Tá de olho na sua fazenda, nos seus filhos, no seu dinheiro." "A senhora conhece a Dona Maria do Carmo?" Januário perguntou, dando um passo à frente. "Sabe alguma coisa sobre ela além do que as línguas venenosas espalham?" "Sei que ela não pode ter filho. Sei que é mulher seca, inútil para qualquer homem que..." "Chega!" A voz de Januário ecoou como um trovão. Várias pessoas deram um passo para trás. Maria do Carmo nunca tinha visto ele bravo de verdade. E agora entendia por que as pessoas o respeitavam e também o temiam. Ele parecia ter crescido 3 palmos, os ombros largos bloqueando a luz do sol, os olhos escuros queimando com uma fúria controlada. "A senhora", ele disse, cada palavra saindo devagar, medida, pesada como chumbo, "não vai mais falar da Dona Maria do Carmo na minha presença. Não vai falar mal dela em lugar nenhum. Porque se eu souber que a senhora, ou qualquer outra pessoa, continuar com essa crueldade, eu vou tomar providências. E a senhora sabe que Januário Mendes não faz ameaça vazia." "Que providências?" Dona Inês tentou manter a pose, mas a voz tremeu. "Deixa para descobrir se continuar." Ele se virou para o resto do povo que assistia boquiaberto. "E isso vale para todo mundo. Dona Maria do Carmo é mulher honesta, trabalhadora, decente. Se eu escolhi a companhia dela, se meus filhos gostam dela, se eu quero ela na minha mesa de domingo, isso não é da conta de ninguém. E quem não gostar, que engula, porque eu não vou mudar de ideia." Ele ofereceu o braço novamente para Maria do Carmo, que estava tremendo da cabeça aos pés. Ela segurou, e os dois atravessaram a multidão em silêncio. As pessoas se afastavam como o mar diante de Moisés, ninguém ousando dizer mais nada. Só quando estavam na charrete,
já saindo do vilarejo em direção à fazenda, é que Maria do Carmo conseguiu falar. "Por que você faz isso?" ela perguntou, a voz quebrada. "Por que você se expõe assim por minha causa? Você não me conhece, não sabe nada sobre mim. Por que arrisca sua reputação, seu nome, tudo, por alguém como eu?" Januário guiou os cavalos em silêncio por alguns minutos. A estrada de terra batida subia suavemente em direção à serra, ladeada por pastos verdes onde o gado pastava tranquilo. O cheiro de terra e capim estava no ar, e o céu azul se estendia infinito sobre eles. "Porque eu enxergo você", ele disse finalmente. "Enxergo de verdade, e o que eu vejo não é o que aquelas mulheres dizem. Vejo uma mulher forte o suficiente para acordar todo dia, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não vale nada. Vejo alguém que trabalha até os dedos sangrarem para não depender de ninguém. Vejo gentileza nos olhos quando você olha para os meus filhos. Vejo dor escondida, mas também dignidade. E isso, Maria do Carmo, isso vale mais do que 1000 barrigas férteis. Se você tá gostando dessa história, deixa aquele like. E me responde, você conseguiria viver nessa época com todo esse julgamento social?" As lágrimas escorreram livres pelo rosto dela. Ela não tentou escondê-las. Pela primeira vez em 3 anos, alguém tinha olhado para ela e visto a pessoa que ela realmente era. Não a viúva estéril, não a mulher marcada. Apenas Maria do Carmo. Apenas ela. "Eu tenho medo", ela confessou baixinho. "Medo de você descobrir coisas sobre mim e mudar de ideia. Medo de me apegar e perder tudo de novo. Medo de acreditar que posso ser feliz e isso ser arrancado de mim. Então vamos ter medo juntos", Januário disse, olhando para ela pela primeira vez desde que saíram da capela. "Porque eu também tenho. Medo de não ser suficiente, medo de falhar com meus filhos, medo de me abrir de novo e perder mais uma vez. Mas sabe o que eu descobri? O medo só vence se a gente deixar. E eu tô cansado de deixar." A fazenda Santa Cruz apareceu no alto da colina, a casa branca reluzindo ao sol, o terreiro amplo, os currais organizados. E no porteira, 3 crianças esperavam pulando de ansiedade. "É ela, é a moça dos botões", Pedrinho gritou quando a charrete se aproximou. Terezinha, a menina de 10 anos de cabelos compridos e desgrenhados, sorria tímida, mas animada. E Antônio, o do meio, segurava algo nas mãos, um lenço de tecido cuidadosamente dobrado, que ele tinha tentado bordar sozinho. Estava torto, irregular, mas Maria do Carmo viu o esforço e o carinho em cada ponto desajeitado. Quando ela desceu da charrete, Pedrinho correu e se jogou nos braços dela. O gesto foi tão inesperado, tão natural, tão cheio de confiança pura, que Maria do Carmo quase perdeu o equilíbrio. Ela olhou para Januário por cima da cabeça do menino e viu algo nos olhos dele que fez seu coração disparar. Esperança. Possibilidade. Um futuro que talvez, apenas talvez, pudesse ser diferente. "Vem ver meu quarto." Pedrinho puxou a mão dela. "Eu tenho um passarinho de madeira que o pai fez. Depois você mostra, Pedrinho." A voz de uma mulher velha veio da varanda. Era a tia Mariquinha, pequena e curvada, mas com olhos vivos e inteligentes. "Deixa a moça respirar, menino." "Bem-vinda, Dona Maria do Carmo. Januário falou muito de você." O almoço foi uma revelação. A mesa estava repleta de comida simples, mas farta. Arroz, feijão tropeiro, frango caipira, couve refogada, angu, farinha, molho de pimenta. As crianças falavam ao mesmo tempo, contando histórias, fazendo perguntas, rindo. Januário presidia a cabeceira com aquela presença firme, mas Maria do Carmo notou como ele ficava mais leve ali, com os filhos. Como sorria mais, como a dureza do rosto se suavizava. "E tia Mariquinha,
sentada ao lado de Maria do Carmo, disse baixinho no meio do almoço: "Faz tempo que não vejo meu sobrinho assim, mais vivo. Obrigada por isso." Depois do almoço, enquanto os homens descansavam na sombra e tia Mariquinha tirava um cochilo, Maria do Carmo se viu no quintal com Terezinha. A menina tinha trazido uma agulha, linha e um pedaço de tecido. "Você pode me ensinar?" ela perguntou, os olhos grandes e esperançosos. "A fazer ponto cruz que nem você?" Maria do Carmo sentou-se na sombra do pé de manga, Terezinha ao seu lado, e começou a ensinar, ponto por ponto, devagar, com paciência. A menina tinha as mãos tremendo de ansiedade, errando, recomeçando, mas não desistia. "Minha mãe sabia costurar?" Terezinha perguntou de repente, a voz baixa. Maria do Carmo sentiu o coração apertar. "Eu não conheci sua mãe, querida. Ela morreu quando eu tinha 8 anos, a menina disse, os olhos fixos no tecido. "Eu lembro dela. Lembro do cheiro dela, do jeito que ela cantava. Mas estou começando a esquecer outras coisas, e isso dói." Maria do Carmo largou a costura e abraçou a menina. Terezinha se derreteu naquele abraço, e Maria do Carmo sentiu a umidade das lágrimas da criança molhando seu vestido. "Você nunca vai esquecer ela completamente," Maria do Carmo sussurrou. "Porque ela tá aqui." Tocou o peito da menina. "E aqui," tocou a testa. "Nas suas memórias, no seu jeito de ser. Em tudo que ela te ensinou. E ninguém pode tirar isso de você." "Mas eu queria ter ela aqui," Terezinha soluçou. "Queria poder abraçar ela de verdade." "Eu sei, meu bem, eu sei." Januário estava observando de longe. Via a cena sob o pé de manga. Sua filha nos braços daquela mulher, chorando, sendo consolada com uma ternura que ele não sabia oferecer. E algo dentro dele se quebrou e se remendou, ao mesmo tempo. Naquela tarde, enquanto o sol descia devagar tingindo o céu de laranja e rosa, Maria do Carmo se despediu das crianças. Pedrinho fez ela prometer que voltaria. Antônio, quieto como sempre, deu-lhe o lenço torto que tinha feito. E Terezinha abraçou ela forte, sussurrando: "Volta logo." Na charrete, voltando para o vilarejo no crepúsculo, Januário e Maria do Carmo ficaram em silêncio por um longo tempo. Mas era um silêncio confortável, completo. Como se ambos estivessem processando algo grande demais para palavras. "Obrigada," ela disse finalmente. "Por hoje, por tudo." "Volta semana que vem?" ele perguntou. "Januário," ela começou. "Por favor." Havia algo de vulnerável naquele pedido. "As crianças, elas precisam de você. E eu." Ele não terminou a frase. Não precisava. Maria do Carmo tinha visto nos olhos dele. Tinha sentido na forma como ele olhava para ela. E pela primeira vez em 3 anos, ela permitiu que aquele sentimento quente, assustador, cheio de possibilidades, crescesse em seu peito. "Eu volto," ela prometeu. Mas quando a charrete parou na frente da casinha dela, já escuro, Maria do Carmo viu algo que fez seu sangue gelar. A porta estava aberta, e na soleira, iluminada pela lamparina acesa dentro da casa, estava a comadre Josefa com um sorriso venenoso no rosto. Na mão dela, um envelope velho e amarelado. "Olha só quem chegou," Josefa disse, a voz doce como mel envenenado. "A santa, a coitadinha, a que enganou todo mundo." Januário desceu da charrete num pulo, colocando-se na frente de Maria do Carmo. "O que você está fazendo na casa dela?" "Descobrindo a verdade." Josefa agitou o envelope no ar. "A verdade que essa mulher escondeu de todo mundo, inclusive de você, Januário. E quando o povo souber, quando você souber, vai entender por que ela não merece nada do que você está oferecendo." Maria do Carmo sentiu as pernas fraquejarem.
Ela sabia o que estava naquele envelope. Sabia. E o terror que sentiu foi absoluto. Depois de tudo. Depois de começar a ter esperança. Depois de sentir que talvez, apenas talvez, pudesse ser feliz de novo. O passado tinha voltado para destruí-la. E desta vez, nem o leão Januário poderia protegê-la. O silêncio que caiu foi como o silêncio antes do trovão. Pesado, elétrico, prenhe de destruição iminente. A comadre Josefa segurava o envelope amarelado como se fosse um troféu, os olhos pequenos brilhando com uma satisfação cruel. Maria do Carmo não conseguia se mover, os pés pregados no chão de terra batida, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Dá isso aqui. Januário estendeu a mão, a voz baixa e perigosa. Ah, não. Josefa deu um passo para trás, protegendo o envelope contra o peito. Isso aqui é propriedade da Dona Maria do Carmo. Achei dentro da casa dela, junto com outras coisinhas interessantes. Cartas, documentos, segredos que ela guardou muito bem guardados. Você invadiu minha casa. Maria do Carmo finalmente encontrou a voz, mas ela saiu trêmula, fraca. Você não tinha direito. Direito? Josefa soltou uma risada áspera. Você quer falar de direito? Depois de mentir para todo mundo? Depois de se fazer de coitada, de vítima? Quando, na verdade, ela agitou o envelope no ar. Na verdade, você é a culpada de tudo. Januário deu um passo à frente, e havia algo de ameaçador na postura dele que fez até Josefa recuar. Eu não vou perguntar de novo. Dá isso aqui. Januário. A voz de Maria do Carmo saiu quebrada. Deixa ela. Ele virou-se para olhá-la, confusão nos olhos. O quê? Maria do Carmo sentiu as lágrimas queimarem, mas desta vez não deixou cair nenhuma. Ela havia chorado demais naquela vida. Havia se curvado demais. Havia deixado que pisassem nela vezes demais. E agora, olhando para aquele envelope que guardava seu passado mais doloroso, ela tomou uma decisão. Deixa ela mostrar, Maria do Carmo disse, a voz ficando mais firme. Se é isso que ela quer, se é isso que todo mundo quer saber, então que saibam. Maria do Carmo, Januário começou. Não, ela levantou a mão, interrompendo-o. Seus olhos foram dos dele para Josefa. Vai, conta para ele. Conta tudo que tá nesse envelope. Cada palavra, cada detalhe. Conta a verdade que eu passei 3 anos escondendo. Josefa piscou, surpresa. Ela não esperava aquela reação. Esperava súplicas, lágrimas, desespero. Mas Maria do Carmo estava ali de pé, a cabeça erguida, esperando o golpe final com uma dignidade que deixou até a comadre desconcertada por um momento. Você tem certeza? Josefa perguntou, mas já estava abrindo o envelope. Porque uma vez que eu falar, não tem volta. Todo mundo vai saber. Fala. Josefa tirou do envelope um papel oficial amarelado pelo tempo. À luz fraca da lamparina que vinha de dentro da casa, ela começou a ler em voz alta, saboreando cada palavra como se fosse veneno doce. Atestado médico. Paciente Maria do Carmo Ferreira, então Santos. Data 15 de março de 1944. Ela fez uma pausa dramática. Diagnóstico: esterilidade decorrente de complicações de aborto realizado aos 16 anos de idade. O mundo pareceu parar. Januário ficou completamente imóvel. Josefa continuou implacável. Procedimento realizado às escondidas resultou em infecção grave e danos irreversíveis ao útero. Paciente foi informada de que nunca poderá conceber. O silêncio que caiu foi absoluto. Até os grilos pareciam ter parado de cantar. Josefa dobrou o papel devagar, um sorriso triunfante nos lábios. Então é isso, ela disse, a voz doce demais. A coitadinha, a vítima, a que todo mundo julga injustamente. Na verdade, é uma assassina de bebê. Matou o próprio filho. Por isso Deus a castigou, deixando ela seca pro resto da vida. Maria do Carmo fechou os olhos. Ali estava. A verdade que ela tinha carregado sozinha como uma pedra no peito.
A culpa que a sufocava toda a noite. O segredo que havia transformado sua vida num inferno silencioso. Quando abriu os olhos, encontrou o olhar de Januário. Ele estava pálido, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo, o maxilar travado. Ela não conseguia ler a expressão dele. Nojo? Decepção? Raiva? Vai, ela disse para ele, a voz saindo mais firme do que esperava. Vá embora. Leva suas crianças para longe de mim. Josefa tá certa. Eu não presto, nunca prestei. Finalmente se admite. Josefa cruzou os braços satisfeita. Mas Januário não se moveu. Ele continuou olhando para Maria do Carmo e havia algo trabalhando por trás daqueles olhos escuros. Algo que ela não conseguia identificar. Quantos anos você tinha? Ele perguntou, a voz rouca. Maria do Carmo piscou. O quê? Quando isso aconteceu? Quantos anos você tinha? 16, ela sussurrou. Eu tinha 16 anos. E o pai da criança? Onde ele estava? As lágrimas finalmente começaram a cair. Ele era filho do dono da fazenda onde minha mãe trabalhava. Ele tinha 23 anos. Disse que me amava, que ia casar comigo. Mas quando descobriu que eu estava esperando um filho, sua voz quebrou. Ele disse que eu era mentirosa, que tinha me deitado com outros homens, que aquele filho não era dele. E sua mãe? Januário perguntou, ainda naquela voz estranhamente controlada. Morreu quando eu tinha 15. Maria do Carmo limpou o rosto com as costas da mão. Não tinha mais ninguém, nenhuma família. Lugar nenhum para ir. E quando ele me rejeitou, quando eu vi que ia ficar sozinha, sem dinheiro, sem apoio, com um bebê, ela soluçou. Eu fiquei desesperada, apavorada. Uma mulher velha do vilarejo disse que podia resolver meu problema. Eu não sabia, não entendia direito o que ela ia fazer. Só sabia que eu não conseguia pensar em nada além do medo. Se tinha 16 anos, Januário repetiu, como se estivesse processando. Era uma criança. Era velha o suficiente para saber o que era certo e errado. Josefa interveio. Era velha o suficiente para abrir as pernas para o homem, então era velha o suficiente para... Cala a boca. O grito de Januário ecoou pela noite. Ele se virou para Josefa com uma fúria tão intensa que a mulher deu 2 passos para trás, o envelope escorregando de suas mãos. Cala essa boca imunda antes que eu esqueça que não bato em mulher. Ele avançou, e Josefa tropeçou nos próprios pés tentando recuar. I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. É esse o segredo terrível que você carregou sozinha por 12 anos? Maria do Carmo só conseguiu acenar com a cabeça, as lágrimas caindo livremente agora. E você acha, Januário deu um passo em direção a ela, que isso faz você menos digna? Menos valiosa? Menos merecedora de ser feliz? Faz, ela soluçou. Claro que faz. Eu matei. Eu. Você era uma criança aterrorizada. Ele a interrompeu. Agora bem próximo, que foi colocada numa situação impossível por um homem que deveria ter te protegido. Você sobreviveu. Pagou um preço terrível, mas sobreviveu. E em vez de se tornar amarga, você se tornou gentil. Em vez de odiar o mundo, você trabalha todo dia para se sustentar com dignidade. Em vez de desejar mal aos outros, você borda botões de estrela para fazer menino de 6 anos sorrir. Mas eu? Ela tentou falar, mas ele balançou a cabeça. Quantas pessoas sabem desse segredo? Ninguém, Maria do Carmo sussurrou. Só a velha que fez o procedimento. E ela morreu há 2 anos. Eu nunca contei para ninguém. Nem pro Toninho quando casei com ele. Eu tinha tanto medo de que ele me rejeitasse se soubesse. E agora? Januário segurou o envelope. Agora que eu sei. Agora que essa cobra aqui sabe. Ele olhou para Josefa com desprezo. E vai espalhar para todo mundo. O que você vai fazer? Maria do Carmo olhou para ele através das lágrimas. Vou fazer o que sempre fiz. Vou acordar amanhã. Vou trabalhar. Vou sobreviver. Sozinha. Não, Januário disse, e havia uma determinação feroz na voz dele. Não sozinha. Nunca mais sozinha.
Antes que Maria do Carmo pudesse processar o que ele tinha dito, Januário se virou para Josefa. Vai, ele ordenou. Vai espalhar sua fofoca. Conta para todo mundo. Mas quando contar, vai ter que incluir o resto da história. Vai ter que contar que era uma criança de 16 anos, que foi abandonada, que quase morreu. E vai ter que contar que Januário Mendes da Silva não só sabe de tudo, como não se importa. Como vai continuar defendendo ela? Como vai continuar querendo ela na vida dele e dos filhos dele? Josefa estava boquiaberta. Você tá dizendo que mesmo sabendo disso, você ainda respeito ela. Ainda admiro ela. Ainda quero conhecer ela melhor. Cada palavra saiu firme, clara, sem hesitação, porque diferente de vocês, eu entendo a diferença entre uma pessoa que cometeu um erro desesperado quando era praticamente uma criança e uma pessoa que é genuinamente má. E vocês? Ele olhou ao redor como se pudesse ver todas as comadres fofoqueiras do vilarejo. Vocês que julgam e condenam sem misericórdia. Vocês é que não têm lugar na minha vida. O povo não vai aceitar isso. Josefa tentou recuperar o controle. Vão virar as costas para ela. Pro senhor também. Deixa virarem. Januário deu de ombros. Eu tenho minha terra, meus filhos, meu trabalho. Não preciso da aprovação de ninguém para decidir quem eu quero perto de mim. Ele pegou a mão de Maria do Carmo. Ela estava tremendo, fria apesar do calor da noite, e disse suavemente: Vem, vamos entrar, vou fazer um chá e a gente conversa. Mas Januário, ela começou. Confia em mim, ele disse simplesmente. E havia tanta sinceridade, tanta firmeza naquelas palavras, que Maria do Carmo se viu acenando com a cabeça. Josefa ficou ali parada na rua, impotente, vendo os dois entrarem na casa. Ela tinha vindo para destruir, para humilhar, para vencer, mas de alguma forma tinha perdido. O envelope que deveria ser uma arma tinha se transformado em nada nas mãos de um homem que recusava a julgar. Dentro da casa, Januário acendeu as outras lamparinas, enquanto Maria do Carmo se sentava, ainda tremendo. Ele preparou chá de erva cidreira. Havia um pé no quintal dela, com movimentos práticos, eficientes. Quando colocou a caneca quente nas mãos dela, sentou-se em frente, esperando. Você não entende, ela disse finalmente, a voz rouca de tanto chorar. Eu carreguei isso sozinha por tanto tempo. A culpa, a vergonha, a certeza de que eu era, de que eu sou. Humana? Ele completou. Alguém que cometeu um erro quando era jovem e apavorada? Alguém que pagou um preço terrível por isso. Eu matei meu filho, ela sussurrou. As palavras saindo pela primeira vez em voz alta, depois de 12 anos engasgadas na garganta. Eu matei meu próprio filho porque tive medo, porque fui covarde. Não, Januário disse firmemente. Você foi uma criança abandonada que tomou a única decisão que conseguiu ver naquele momento. E pagou por isso. Deus sabe que você pagou. Perdeu a capacidade de ter filhos. Carregou a culpa por 12 anos. Foi julgada, humilhada, rejeitada. Quanto mais você precisa pagar, Maria do Carmo? Quanto mais? Ela olhou para ele através das lágrimas. Você não fica com nojo de mim? Nojo? Ele balançou a cabeça lentamente. Maria do Carmo, eu sinto dor por você. Sinto raiva do homem que te usou e te abandonou. Sinto raiva da velha que fez aquele procedimento sem te explicar as consequências. Sinto raiva de um mundo que pune mulheres por erros que homens cometem junto. Mas nojo de você, nunca. Seus filhos, ela começou. Meus filhos, ele a interrompeu. Precisam aprender que todo mundo tem um passado, que todo mundo carrega dores, que a vida não é simples, preta ou branca, e que a coisa mais importante não é o erro que você cometeu, mas quem você escolheu ser depois dele. O silêncio que caiu era diferente agora. Maria do Carmo tomou um gole do chá, sentindo o calor descer pela garganta,
espalhando-se pelo peito. Pela primeira vez em 12 anos, ela havia dito em voz alta, havia contado, e a pessoa que ouviu não a tinha rejeitado, não a tinha condenado. Tinha escolhido ficar. Eu não sei se consigo acreditar que você vai continuar pensando assim, ela disse baixinho. Quando o escândalo se espalhar, quando todo mundo souber, quando seus filhos ouvirem as outras crianças falando, então eu vou lidar com isso quando acontecer, Januário disse com simplicidade. Mas não vou desistir de você por causa do que outros vão pensar ou falar. Eu já decidi, Maria do Carmo. E Januário Mendes não volta atrás da palavra. Ela queria acreditar. Deus, como queria acreditar. Mas o medo ainda estava lá, enroscado no peito como uma cobra. Me conta uma coisa, Januário disse depois de um momento. Se você pudesse voltar no tempo, se pudesse ter aquele bebê, sabendo tudo o que veio depois, todo o sofrimento, todo o julgamento, você escolheria diferente? Maria do Carmo fechou os olhos. Era uma pergunta que ela havia se feito 1000 vezes nas noites de insônia. 1000 vezes. Ela havia imaginado como seria se tivesse sido forte o suficiente para ter o bebê sozinha. Se tivesse aguentado a vergonha, a pobreza, o julgamento. Eu não sei, ela respondeu honestamente. Parte de mim diz que sim, que deveria ter sido mais forte. Mas outra parte lembra como eu era nova, como tinha medo, como não via saída. Ela abriu os olhos, encontrando os dele. Eu sei que o que fiz foi errado. Sei disso com toda certeza. Mas também sei que aquela menina de 16 anos fez o melhor que conseguiu com o que tinha. E eu tenho pena dela. Tenho pena de mim. Então talvez seja a hora de perdoar ela, Januário disse gentilmente. Perdoar aquela menina assustada. Deixar ela descansar. E seguir em frente. As palavras dele tocaram algo profundo em Maria do Carmo. Perdoar a si mesma. Era algo que nunca tinha considerado. Tinha achado que precisava carregar aquela culpa para sempre, como penitência, como castigo merecido. Eu não sei se consigo, ela admitiu. Então deixa eu te ajudar, ele disse. Deixa eu te lembrar todo dia que você vale mais do que seu pior erro. Deixa eu... Um grito cortou a noite. Os dois pularam. O grito veio de fora, distante mas claro. Gritos de fogo, fogo, ecoaram pela noite. Januário correu para a porta. Maria do Carmo atrás dele. No horizonte, na direção do vilarejo, um brilho alaranjado iluminava o céu. Fumaça escura subia em colunas espessas. Meu Deus, Maria do Carmo sussurrou. É a igreja. A igreja tá pegando fogo. Deixa um justiça por Maria do Carmo nos comentários. E me diz, qual parte dessa história mais te tocou? Januário já estava correndo para a charrete. Vem. Tem que ajudar. Mas quando chegaram ao vilarejo, o que encontraram foi pior do que imaginavam. Não era só a igreja. A casa de Dona Inês, vizinha à capela, também estava em chamas. E no meio da rua, um grupo de homens segurava alguém. Quando se aproximaram, Maria do Carmo viu quem era e seu sangue gelou. Era o filho de Dona Inês, bêbado, segurando uma lamparina quebrada, rindo feito louco. Acabou, ele gritava. Acabou tudo. A maldição acabou. Botei fogo na casa da bruxa. Botei fogo na igreja que protege as bruxas. Acabou. Seu Oliveira, o dono da venda, segurava o rapaz com a ajuda de 2 outros homens. Quando viu Januário e Maria do Carmo chegando, gritou: Januário, ele tá falando da sua casa. Diz que ia botar fogo na fazenda porque você protege mulher amaldiçoada. Os meninos. Você deixou os meninos sozinhos? O rosto de Januário ficou branco. Tia Mariquinha tá com eles. Não tá não, gritou Benedita, a lavadeira, coberta de fuligem. Vi ela descendo mais cedo, disse que ia dormir na casa da comadre porque tava com dor nas costas.
Os meninos estão sozinhos. Januário não esperou ouvir mais nada. Correu para a charrete. Mas Maria do Carmo foi mais rápida. Ela subiu, pegou as rédeas e açoitou os cavalos antes mesmo dele ter terminado de entrar. "Anda!" ela gritou, e os animais dispararam. A estrada até a fazenda nunca tinha parecido tão longa. 7 quilômetros que pareciam 7 léguas. O coração de Maria do Carmo batia tão forte que doía. As crianças. As 3 crianças doces, inocentes, que não tinham nada a ver com aquela guerra de adultos. Quando a fazenda apareceu no alto da colina, o horror se confirmou. Chamas alaranjadas lambiam a lateral da casa-sede. A fumaça escura subia pesada contra o céu estrelado. Não! O grito de Januário foi de dor pura. Maria do Carmo nem esperou a charrete parar completamente. Pulou, caiu, levantou-se e correu. Januário estava ao lado dela, os dois correndo em direção à casa em chamas. "Pedrinho! Terezinha! Antônio!" Januário gritava. Uma janela se abriu no segundo andar. Terezinha apareceu, tossindo, o rosto coberto de fuligem. "Pai, tá pegando fogo! Os meninos estão presos no quarto! Saia! Pula!" Januário gritou. "Não consigo! A porta tá trancada e tem fogo do outro lado." Maria do Carmo olhou ao redor desesperada. Havia uma escada encostada no galpão. Sem pensar 2 vezes, ela correu até lá, pegou a escada, era pesada, mas a adrenalina dava força, e arrastou até a casa. "Me ajuda!" ela gritou para Januário. Os dois ergueram a escada, encostando na parede abaixo da janela onde Terezinha estava. Não chegava até a janela, mas chegava perto. "Eu vou!" Maria do Carmo disse, já começando a subir. "É perigoso!" Januário segurou o pé da escada. "Seus filhos estão lá dentro." Ela subiu. Cada degrau era uma eternidade. A fumaça queimava seus olhos, sua garganta. O calor era intenso, quase insuportável. Mas ela continuou subindo. Quando chegou ao topo, esticou os braços. "Terezinha, vem!" A menina hesitou. O topo da escada ficava quase 1 metro abaixo da janela. Ela teria que pular. "Eu pego você, confia em mim." Terezinha olhou para trás, para o quarto cheio de fumaça, onde os irmãos menores tossiam desesperados. Olhou para Maria do Carmo e pulou. O impacto quase derrubou Maria do Carmo da escada, mas ela segurou. Segurou com força, os braços em volta da menina, os pés firmes nos degraus de madeira. "Tá tudo bem, eu peguei você. Desce, desce rápido." Terezinha desceu, e assim que ela alcançou Januário embaixo, Maria do Carmo subiu mais um degrau, se equilibrou perigosamente e conseguiu alcançar o batente da janela. "Antônio, Pedrinho!" "Venham!" Antônio apareceu na janela, carregando o irmão menor no colo. Pedrinho estava chorando, tossindo, aterrorizado. "Me dá ele!" Maria do Carmo estendeu os braços. Antônio, com cuidado, passou o irmãozinho. Maria do Carmo segurou o menino de 6 anos, sentindo o peso dele, o corpinho tremendo de medo. Ela desceu devagar, cada passo cuidadoso, segurando Pedrinho com força contra o peito. Quando alcançou o chão, passou o menino para Januário e subiu de novo. "Agora você, Antônio, vem!" O menino de 8 anos olhou para baixo. A queda parecia enorme. Ele estava com medo. "Antônio, me olha!" Maria do Carmo gritou, e havia comando na voz dela. "Você consegue. Você é forte e corajoso. Eu vou te pegar." O menino respirou fundo e pulou. Maria do Carmo sentiu os braços estalarem com o impacto. Sentiu a escada balançar perigosamente, mas segurou. Segurou como se a vida dele dependesse disso, porque dependia. Segurou com toda a força que tinha, toda a determinação, todo o amor que tinha crescido em seu peito por aquelas 3 crianças. "Desce!" Ela sussurrou no ouvido dele. "Desce devagar." Os dois desceram juntos e quando os pés de Maria do Carmo finalmente tocaram o chão, suas pernas cederam. Ela caiu de joelhos,
Antônio ainda abraçado nela, e começou a tossir violentamente. Januário estava ali, as 3 crianças grudadas nele, todos chorando, todos vivos. Ele olhou para Maria do Carmo com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era gratidão, era respeito, era algo mais profundo, mais poderoso. Era amor. A casa continuava queimando, mas os homens do vilarejo tinham chegado e estavam formando corrente com baldes d'água. A parte onde as crianças dormiam foi salva. O resto, bem, o resto poderia ser reconstruído. Maria do Carmo sentou-se na grama, ainda tossindo, o corpo doendo, as mãos tremendo, agora que a adrenalina estava passando. Januário sentou-se ao lado dela, os 3 filhos entre eles, todos abraçados num nó de braços e lágrimas. Você salvou eles, ele disse, a voz rouca. Você salvou meus filhos. Era a única coisa que importava. Ela respondeu simplesmente. Pedrinho se soltou do abraço do pai e se jogou nos braços de Maria do Carmo, o rostinho sujo de fuligem colado no pescoço dela. Eu tava com tanto medo, ele soluçou. Tanto medo. Eu sei, meu amor. Ela abraçou ele forte, ignorando a dor nos braços. Eu sei, mas acabou. E você tá seguro agora. Você não vai embora? Ele perguntou, os olhinhos arregalados e assustados. Promete que não vai embora. Maria do Carmo olhou para Januário por cima da cabeça do menino. Ele segurava Terezinha com um braço e Antônio com outro, mas os olhos dele estavam fixos nela, esperando, pedindo. Não, ela disse para Pedrinho, mas olhando para Januário. Não vou embora. E quando o sol nasceu algumas horas depois, encontrou os 6 deles, Januário, Maria do Carmo e as 3 crianças, ainda sentados ali na grama, abraçados, enquanto a fumaça subia das ruínas da casa. Mas estavam juntos, estavam vivos, e estavam pela primeira vez completos. O vilarejo tinha tentado destruí-la, tinha exposto seu segredo mais negro, tinha incendiado a vida que Januário construiu. Mas no meio das cinzas e da destruição, algo novo tinha nascido. Algo que ninguém, nem as comadres fofoqueiras, nem os julgamentos cruéis, nem as chamas do ódio, poderia destruir. Uma família. Os primeiros raios de sol cortavam a névoa da manhã quando o padre Anselmo chegou à fazenda Santa Cruz. Ele tinha passado a noite ajudando a apagar o incêndio na igreja e na casa de Dona Inês, e agora vinha ver com os próprios olhos os estragos na propriedade do Januário. O que encontrou o fez parar no meio do caminho. Ali, sentados na grama úmida de orvalho, estavam Januário Mendes da Silva e Maria do Carmo Ferreira. Ela coberta de fuligem, ele com o rosto marcado pela fumaça, com 3 crianças dormindo entre eles. Pedrinho estava enrolado no colo de Maria do Carmo como um gatinho, a cabecinha no ombro dela. Terezinha dormia recostada em Januário, mas com uma das mãos segurando a saia de Maria do Carmo. E Antônio estava atravessado nos colos dos 2, como uma ponte humana ligando aquelas 2 pessoas. O padre era velho, tinha visto muita coisa na vida, mas aquela imagem o tocou de um jeito que ele não esperava. Não era só cansaço que ele via naqueles 2 adultos. Era algo mais profundo. Era paz no meio do caos. Era certeza no meio da destruição. Bom dia, ele disse baixinho para não acordar as crianças. Januário levantou os olhos. Padre Anselmo, a igreja foi atingida, mas não destruída. Vamos conseguir recuperar. O padre olhou para a casa-sede, metade dela enegrecida pelas chamas, parte do telhado destruído. E aqui, os quartos das crianças foram salvos. O resto... Januário deu de ombros, mas havia cansaço profundo no gesto. O resto é madeira e telha. A gente reconstrói. O padre notou a gente. Notou como Januário olhou para Maria do Carmo quando disse isso. E como ela acenou levemente com a cabeça, como se fosse natural que ela estivesse incluída naquele agente. Padre,
Maria do Carmo disse baixinho: Eu preciso falar com o senhor sobre coisas que aconteceram. Eu sei, o padre disse gentilmente. A comadre Josefa passou pela igreja ontem à noite, antes do incêndio. Ela contou, para mim e para meio mundo. Maria do Carmo fechou os olhos e Januário viu a dor atravessar o rosto dela. E o senhor veio aqui pra... Ela começou, a voz tremendo. Para me dizer que não sou mais bem-vinda na igreja. Que sou pecadora? Que? Vim aqui, o padre a interrompeu, sentando-se na grama ao lado deles. Para te dizer que você é humana, que errou quando era praticamente uma criança, que pagou um preço terrível e que Deus, diferente de algumas pessoas que se dizem cristãs, sabe a diferença entre um erro cometido em desespero e um coração genuinamente mau. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, pelo rosto de Maria do Carmo. Januário estendeu a mão livre, a outra segurava Terezinha, e segurou a dela. Eu sou padre há 42 anos, o velho continuou, olhando para o horizonte onde o sol nascia, tingindo tudo de dourado. Já ouvi confissões de todo tipo. Já vi gente fazer coisas terríveis por ganância, por crueldade, por puro prazer em causar dor. E também já vi gente fazer coisas erradas por medo, por desespero, por não ver outra saída. Ele virou-se para Maria do Carmo. Você não é má, minha filha. Você foi uma menina assustada que tomou uma decisão terrível e carregou essa cruz sozinha por 12 anos. Mas sabe o que eu vi ontem à noite? Vi você arriscar a própria vida para salvar 3 crianças que nem são suas. Vi coragem, vi amor, vi redenção. Padre, ela soluçou, eu não posso dizer que o que você fez há 12 anos foi certo, ele disse honestamente. Seria mentira, mas posso dizer que você já pagou, já sofreu, já se arrependeu e agora precisa aprender a viver de novo. Precisa aceitar que Deus perdoa, mesmo quando a gente não consegue perdoar a si mesmo. Januário limpou a própria garganta, emocionado. O padre era conhecido pela rigidez, pela fé inabalável, pelas palavras duras quando necessário. Mas ali estava ele, oferecendo misericórdia, onde os cristãos do vilarejo ofereciam apenas julgamento. O povo vai fazer escândalo, o padre continuou, agora olhando para Januário. Já estão fazendo. Mas eu vou deixar bem claro na missa de domingo. Quem julga em vez de ter compaixão, quem condena em vez de acolher, quem espalha ódio em nome de Deus, esse não conhece Deus de verdade. Obrigado, padre, Januário disse, a voz rouca. O velho padre se levantou, limpando a batina. Agora vou voltar para o vilarejo. Tem trabalho a fazer. Mas antes, ele colocou a mão na cabeça de Maria do Carmo, num gesto paternal. Você é bem-vinda na casa de Deus, minha filha. Sempre foi. Sempre será. E qualquer pessoa que disser o contrário vai ter que passar por cima de mim. Ele se afastou, deixando os dois sozinhos novamente com as crianças dormindo. O sol estava mais alto agora, quente, prometendo um dia escaldante. De longe, vinham vozes, os trabalhadores da fazenda chegando, horrorizados com os estragos, prontos para ajudar na reconstrução. Januário, Maria do Carmo disse baixinho, eu não posso ficar aqui, eu não posso. Isso vai destruir você, sua reputação, seu nome, seus negócios. Quando as pessoas souberem, já sabem, ele disse calmamente. A Josefa se certificou disso. E sabe o que eu descobri? Que eu não me importo tanto quanto achei que me importaria. Mas seus filhos? Meus filhos. Ele olhou para as 3 crianças dormindo. Quase morreram ontem. E a pessoa que os salvou foi você. Acha que eu vou ligar porque as comadres fofoqueiras têm a dizer depois disso? Mas quando eles crescerem, quando ouvirem as histórias, então eu vou contar para eles a verdade. Januário disse, olhando diretamente nos olhos dela. Vou contar que você era uma menina de 16 anos, que foi usada e abandonada, que tomou uma decisão desesperada e pagou um preço terrível. Vou contar que você carregou essa dor sozinha por 12 anos.
E vou contar que quando viu 3 crianças em perigo, você não pensou 2 vezes antes de arriscar a vida para salvá-las. E então vou perguntar a eles: quem é a pessoa de verdade? A menina apavorada de 16 anos? Ou a mulher corajosa que você se tornou? Maria do Carmo não conseguia parar de chorar. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que ela não ousava nomear ainda, mas que estava crescendo em seu peito, como uma planta teimosa brotando em solo árido. Pedrinho mexeu-se no colo dela, abrindo os olhinhos. Quando viu onde estava, ainda nos braços dela, ele sorriu. Aquele sorriso banguela, inocente, que não carregava julgamento nenhum. Eu sonhei que você voava, ele disse, a voz sonolenta. Voava igual passarinho e me pegava antes de eu cair. Foi só um sonho, meu bem. Maria do Carmo beijou a testa dele. Não foi não. Pedrinho insistiu com a certeza absoluta das crianças. Você voou, subiu naquela escada e me pegou. Você é meu anjo. Terezinha acordou em seguida, e quando viu os 2 adultos, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se jogou em Maria do Carmo, abraçando-a com força. Eu pensei que a gente ia morrer, ela soluçou. Pensei que ia morrer e nunca mais ia ver meu pai. Nunca mais ia ver você. Mas não morreu. Maria do Carmo segurou a menina. Pedrinho ainda no colo. Antônio começando a despertar. Tá aqui. Tá viva. Tá segura. Antônio, o mais quieto dos 3, sentou-se e ficou olhando para Maria do Carmo por um longo momento. Então, com aquela seriedade de criança velha demais para a idade, ele disse: Você vai ser nossa mãe agora? O silêncio que caiu foi tenso. Maria do Carmo olhou para Januário, apavorada, sem saber o que responder. Mas Januário sorriu, aquele meio sorriso dele que raramente aparecia, e disse: Isso depende dela, filho, mas eu espero que sim. 3 meses se passaram como um sopro de vento na serra. A casa-sede da Fazenda Santa Cruz foi reconstruída com a ajuda de quase todos os trabalhadores da região. Homens que respeitavam Januário, que sabiam de sua honestidade, de seu trabalho duro, vieram ajudar. Trouxeram madeira, telhas, pregos, suor. E em 6 semanas, a casa estava de pé novamente. Até melhor do que antes, com um quarto a mais que Januário insistiu em adicionar. Nunca se sabe quando vai precisar, ele disse. Mas todos sabiam para quem aquele quarto estava sendo preparado. Maria de Carmo continuou morando em sua casinha, continuou costurando, mas agora passava os domingos na fazenda, depois os domingos e as quartas, depois quase todos os dias. Ela ensinava a Terezinha a costurar, ouvia as histórias mirabolantes de Pedrinho, ajudava Antônio com os números que o menino tanto gostava. E todas as noites, quando voltava para casa, Januário fazia questão de acompanhá-la. Conversavam na varanda dela por horas, sobre tudo e nada. Sobre a infância dele na fazenda, sobre os pais que havia perdido cedo, sobre a primeira esposa que amou, mas que Deus levou, sobre os medos dele de não ser bom o suficiente como pai, sobre os sonhos dele para os filhos. E Maria do Carmo, devagar, foi contando também. Sobre a mãe costureira que a criou sozinha, sobre o homem que a iludiu, sobre os 12 anos de culpa e solidão. As noites em que pensou em desistir de tudo, mas acordava no dia seguinte e continuava, porque desistir seria admitir que as comadres tinham razão sobre ela. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Januário disse numa dessas noites, segurando a mão dela na penumbra da varanda. Não sou forte, ela respondeu. Só sou teimosa demais para morrer. Ele riu, aquela risada grave e rara, e puxou ela para mais perto. Então vamos ser teimosos juntos. No vilarejo, as fofotas continuaram por algumas semanas. Dona Inês reconstruiu sua casa e continuou com a língua venenosa, mas descobriu que cada vez menos pessoas a ouviam. Dona Zulmira mudou-se para a cidade grande para morar com uma filha, cansada do escândalo do vilarejo.
E a comadre Josefa? Bem, Josefa descobriu que invadir propriedade alheia e roubar documentos tinha consequências. Januário não a denunciou às autoridades, mas deixou bem claro que se ela abrisse a boca sobre Maria do Carmo de novo, ele o faria. O padre Anselmo cumpriu sua promessa. No domingo seguinte ao incêndio, ele subiu no púlpito e deu um sermão que ninguém esqueceu. Falou sobre a mulher adúltera que Cristo salvou do apedrejamento, sobre como os fariseus queriam condená-la, mas Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Falou sobre misericórdia, sobre perdão, sobre como julgar é fácil, mas ter compaixão exige coragem. E no final, olhou diretamente para as comadres fofoqueiras e disse: se vocês querem ser cristãs de verdade, aprendam a amar como Cristo amou, sem condições, sem julgamentos, sem crueldade disfarçada de retidão moral. Maria do Carmo estava lá, sentada entre Januário e as crianças. E pela primeira vez em 3 anos, ela levantou a cabeça na igreja. Não abaixou os olhos. Não se encolheu. Estava ali, presente, inteira. Algumas pessoas viraram o rosto. Outras olharam com curiosidade. Mas um número surpreendente acenou com a cabeça em cumprimento. Mulheres que também tinham seus segredos, seus erros, suas dores escondidas. Mulheres que entendiam que a vida não é preta ou branca, mas um monte de tons de cinza complicados. Foi numa tarde de novembro, com o calor abafado prenunciando chuva, que Januário finalmente fez a pergunta que vinha ensaiando havia semanas. Eles estavam no pé de manga, o mesmo onde Maria do Carmo havia consolado Terezinha meses atrás, observando as 3 crianças brincarem no terreiro. Pedrinho perseguia galinhas, rindo alto. Terezinha praticava os pontos de costura que Maria do Carmo tinha ensinado, a língua para fora em concentração. E Antônio lia em voz alta para os 2, um livro de histórias que havia ganhado do padre. Você já reparou como eles mudaram? Januário perguntou. Maria do Carmo sorriu. Reparei. Pedrinho não chora mais de noite. Terezinha anda com a cabeça mais erguida. E Antônio ri agora. Eu não sabia que ele sabia rir. Foi você, Januário disse simplesmente. Você trouxe vida de volta para essa casa. Trouxe vida de volta para mim. Ela virou-se para olhá-lo, e havia algo diferente no jeito dele. Nervosismo, ansiedade. Coisas que ela raramente via naquele homem, sempre tão seguro de si. Maria do Carmo Ferreira, ele disse, e a voz dele estava rouca. Eu sou um homem simples. Não sei fazer discurso bonito. Não sei prometer coisas grandiosas. Mas sei uma coisa. Eu te quero na minha vida. Quero você na vida dos meus filhos. Quero acordar todo dia sabendo que você está aqui. Quero envelhecer do seu lado. Quero... Ele parou, engoliu seco e tirou algo do bolso. Era um anel simples de ouro com uma pequena pedra azul engastada. Era da minha avó, ele explicou. Passou para minha mãe e ela deixou para mim antes de morrer. Disse que eu devia dar para a mulher que eu amasse de verdade. As lágrimas já estavam escorrendo pelo rosto de Maria do Carmo. Eu te amo, Januário disse. E as palavras saíram cruas, honestas, sem enfeite. Amo sua força. Amo sua gentileza. Amo como você é com meus filhos. Amo como você sobreviveu a tudo que a vida jogou em você e ainda consegue sorrir. Amo você, Maria do Carmo. Toda você. Passado, presente, futuro. Tudo. Januário, ela começou, mas a voz falhou. Casa comigo, ele pediu. Não porque eu preciso de alguém para cuidar dos meninos. Eu sei que você não é babá. Não porque eu tenho pena de você. Eu sei que você não precisa de pena. Casa comigo porque eu te amo. Porque você me ama também. Eu sei que ama. Porque a gente é melhor junto do que separado. Casa comigo. Maria do Carmo olhou para aquele homem. Grande, forte, de coração ainda maior, que tinha escolhido ela.
que tinha defendido ela contra o mundo inteiro, que tinha olhado para o pior dela e decidido ficar. Olhou para as 3 crianças no terreiro, que tinham se tornado seus em algum momento ao longo daqueles meses. Olhou para a fazenda, para a casa reconstruída, para a vida que poderia ser dela se ela tivesse coragem de aceitar. E pela primeira vez, em 12 anos, Maria do Carmo permitiu-se acreditar que merecia ser feliz. Sim, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Sim, eu caso com você. Januário deslizou o anel no dedo dela. Ficou um pouco folgado, mas ela não se importou e puxou-a para um abraço apertado, demorado, que falava de promessas e recomeços e amores improváveis que nascem das cinzas. Pai tá beijando a Maria do Carmo! Pedrinho gritou do terreiro, e Terezinha e Antônio largaram tudo para vir correndo. Os 3 se jogaram nos 2 adultos, e ali ficaram, um nó de braços e risos e lágrimas felizes sob o pé de manga, enquanto o sol da tarde dourava tudo. O casamento foi simples, na pequena capela reconstruída, com o padre Anselmo celebrando, algumas poucas pessoas presentes. Tia Mariquinha, que chorou durante toda a cerimônia. Seu Oliveira, que fechou a venda para comparecer. Benedita e Quitéria, as lavadeiras, alguns trabalhadores da fazenda. E 3 crianças na primeira fila, vestidas com roupas novas, que Maria do Carmo tinha costurado pessoalmente, com capricho e amor. Maria do Carmo usava um vestido simples de algodão branco, mas tinha flores no cabelo que Terezinha havia colhido pela manhã. Januário usava o terno que guardava para ocasiões especiais, o cabelo penteado para trás, as mãos tremendo levemente quando colocou a aliança no dedo dela. Eu vos declaro marido e mulher. O padre Anselmo disse com um sorriso orgulhoso. E que Deus abençoe esta união com muitos anos de amor e felicidade. Algumas das comadres fofoqueiras não compareceram. Dona Inês fez questão de passar pela igreja bem na hora da cerimônia, a cabeça virada para o outro lado em desprezo óbvio. Mas Maria do Carmo não se importou. Ela tinha aprendido que a aprovação de algumas pessoas não valia nada, e que a aprovação das pessoas certas valia tudo. A festa foi no terreiro da fazenda. Mataram 2 porcos, fizeram feijoada, arroz, farofa, couve, mandioca frita. Tia Mariquinha fez um bolo de fubá que derretia na boca. Teve viola, cantoria, crianças correndo, risos altos. Foi simples, autêntico, perfeito. À noite, quando os convidados foram embora e as crianças finalmente dormiram, depois de muito protesto do Pedrinho que queria continuar acordado, Januário e Maria do Carmo ficaram sozinhos na varanda da casa. Senhora Mendes da Silva, Januário disse, pestando o nome na língua. Maria do Carmo sorriu. Ainda soa estranho. Vai se acostumar. Ele puxou-a para perto, e ela se encaixou naturalmente nos braços dele. Você tá feliz? Ela pensou na pergunta. Feliz. Há 12 anos, ela tinha achado que nunca mais seria feliz. Tinha achado que a felicidade era algo para outras pessoas. Pessoas sem passado, sem erros, sem manchas na alma. Sim, ela respondeu. E foi verdade. Eu tô feliz. Mesmo sabendo que sempre vai ter gente julgando, mesmo sabendo que o passado nunca vai embora completamente? O passado nunca vai embora. Maria do Carmo concordou, olhando para as estrelas que pontilhavam o céu escuro. Mas eu aprendi uma coisa. O passado não define quem eu sou agora. Define de onde eu vim, as cicatrizes que eu carrego, mas não define quem eu escolho ser daqui pra frente. Januário beijou o topo da cabeça dela. Você é sábia, sabia? Não sou sábia. Só aprendi a duras penas. Eles ficaram ali em silêncio confortável, ouvindo os sons da noite. Os grilos cantando, o vento nas árvores, o mugido distante do gado. Era paz, era lar, era recomeço. Januário, Maria do Carmo disse depois de um tempo. Obrigada. Por quê? Por me escolher, por me defender.
por olhar para mim e ver além do que todo mundo via, por me dar uma família quando eu achei que ia morrer sozinha, por me ensinar que eu ainda posso ser amada. Ele virou o rosto dela para cima, olhando diretamente nos olhos dela a luz fraca da lamparina. Eu que agradeço você, ele disse, por trazer vida de volta para essa casa, por amar meus filhos como se fossem seus, por ter coragem de recomeçar mesmo com medo, por me ensinar que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, e foi um beijo que selava promessas. Promessas de dias difíceis enfrentados juntos, de julgamentos ignorados, de amor construído tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha. Os anos passaram gentis. Maria do Carmo transformou aquela casa numa verdadeira casa. Flores na janela, cortinas costuradas à mão e toalhas bordadas. Ela ensinou Terezinha a costurar tão bem que a menina começou a fazer suas próprias roupas. Ensinou Pedrinho a ter paciência, a terminar o que começava. E com Antônio, simplesmente estava presente, ouvindo, apoiando, permitindo que o menino quieto fosse exatamente quem era. Januário continuou trabalhando duro na fazenda, mas agora voltava para casa com mais pressa, porque casa tinha se tornado mais do que 4 paredes e um teto. Tinha se tornado o lugar onde Maria do Carmo estava, onde os risos das crianças ecoavam, onde ele era não apenas o fazendeiro, o viúvo, o homem forte, era apenas Januário, marido, pai, humano. O vilarejo, com o tempo, aceitou. Não todos, nunca seria todos. Dona Inês levou seu rancor para o túmulo, quando morreu 5 anos depois, ainda resmungando sobre aquela mulher. Mas a maioria das pessoas esqueceu as fofocas velhas e arrumou novas para se ocupar. Afinal, a vida continuava, sempre continuava. Terezinha cresceu e se tornou uma moça linda, dona de uma lojinha de costura no vilarejo, continuando o legado de Maria do Carmo. Pedrinho herdou o amor do pai pela terra e se tornou fazendeiro, comprando uma propriedade vizinha. E Antônio, o quieto, revelou um talento para números que o levou a estudar na cidade grande, voltando todo fim de semana para visitar os pais. E Maria do Carmo? Ela envelheceu ao lado de Januário, os cabelos grisalhos, as mãos mais calejadas, mas o sorriso mais leve. Nunca teve filhos do próprio ventre. Aquilo lhe fora tirado há muito tempo. Mas teve 3 filhos do coração. Teve netos que a chamavam de vó com naturalidade. Teve uma vida cheia, completa, feliz. Numa tarde de verão, já velha, sentada na mesma varanda onde Januário havia pedido sua mão décadas atrás, ela olhou para o horizonte dourado e pensou na jornada. Pensou na menina de 16 anos, apavorada, que tomou a decisão mais difícil da vida. Pensou na mulher de 28 anos, humilhada e sozinha, que quase desistiu de tudo. Pensou no dia em que Januário rugiu como leão para defendê-la. Pensou nas chamas que quase levaram tudo, mas que no fim purificaram, reconstruíram, transformaram. No que você está pensando? Januário perguntou, sentando-se ao lado dela. Ele também estava velho agora, os cabelos completamente brancos, as costas um pouco curvadas, mas os olhos ainda tinham aquele brilho quando olhava para ela. Tô pensando, Maria do Carmo disse, pegando a mão dele, calejada, forte, que segurava dela havia tantos anos, que valeu a pena, tudo, cada lágrima, cada dor, cada noite de medo, porque me trouxe até aqui, até você, até essa vida. Não se arrepende de nada? Ela pensou honestamente na pergunta. Me arrependo do erro que cometi quando tinha 16 anos. Sempre vou me arrepender, mas aprendi a viver com esse arrependimento. Aprendi que ele não me define, e aprendi finalmente a me perdoar. Januário apertou a mão dela. Eu te amo, Maria do Carmo.
Hoje tanto quanto no dia em que te pedi em casamento. Mais até. Eu também te amo, ela disse, recostando a cabeça no ombro dele. Obrigada por ter sido meu leão, por ter rugido quando eu não tinha voz, por ter me protegido quando eu não conseguia me proteger sozinha. Eles ficaram ali, dois velhos que tinham vivido uma vida inteira juntos, vendo o sol se pôr sobre a fazenda Santa Cruz. E quando a noite caiu, completa e estrelada, entraram para casa de mãos dadas, como sempre fizeram, como sempre fariam, porque amor verdadeiro não é aquele que nasce em condições perfeitas. É aquele que nasce em meio ao caos, às cinzas, aos julgamentos, e escolhe todo santo dia continuar crescendo. É aquele que ruge como leão quando precisa, e sussurra como brisa quando pode. É aquele que não desiste, nunca desiste. 20 anos depois da morte de Maria do Carmo, que partiu tranquila, dormindo, ao lado de Januário numa noite serena de primavera, Terezinha abriu um baú velho no sótão da casa da fazenda. Dentro dele, cuidadosamente guardadas, estavam centenas de peças de roupa. Camisas com botões de estrela, vestidos com bordados delicados, lenços com iniciais caprichosamente desenhadas. E uma carta. Terezinha abriu a carta com mãos trêmulas. Era da mãe, a mãe do coração, a única que ela realmente conheceu. Minha querida Terezinha, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Não fique triste. Vivi uma vida mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Guarde essas roupas. Cada uma delas conta uma história. Uma história de recomeço, de perdão, de amor que nasce onde menos se espera. Quando seus filhos e netos perguntarem sobre mim, conte a verdade. Toda a verdade. Não esconda meus erros. Não pinte uma imagem perfeita. Conte que eu errei, que sofri, que fui julgada. E conte que encontrei um homem, seu pai, que me amou apesar de tudo, que me defendeu como um leão. E então ensine a eles a lição que aprendi. Ninguém é só seu pior dia. Ninguém é só seu maior erro. Somos a soma de todas as nossas escolhas, as ruins e as boas. E sempre, sempre temos a chance de escolher de novo. Escolha o amor. Escolha a compaixão. Escolha defender quem não pode se defender sozinho. Rugir quando for preciso. Com todo o meu amor, Maria do Carmo Mendes da Silva. Terezinha dobrou a carta com cuidado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lá embaixo, no terreiro, seus próprios filhos brincavam. Uma nova geração que nunca saberia o gosto da crueldade que a avó havia enfrentado. Uma geração criada com amor, com verdade, com a certeza de que erros não definem, mas escolhas, sim. E naquela casa, construída sobre as cinzas do ódio, reconstruída com as mãos do amor, a história de Maria do Carmo e Januário continuaria sendo contada, geração após geração. Uma história de leões que rugem, de mulheres que sobrevivem, de amores improváveis que se tornam eternos. Uma história do interior do Brasil, verdadeira, dolorosa, linda, uma história de nós todos. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa história. E me conta, o que você achou dessa história? Deixa nos comentários. E não perde o próximo vídeo. Tem muita história emocionante ainda por vir. Até lá!